quarto vídeo da tarde e esse a gente vai estar falando então sobre os riscos biológicos. Algumas dúvidas surgiram em relação à transmissão da hepatite B, o que fazer, né, como colaborador em caso de exposição a esses riscos biológicos. Então aqui algumas das perguntas que mais apareceram. Modos de contrair hepatite B e como tratar. Os modos de transmissão a gente vai ter 3, tá? Que vai ser o sexual, sanguíneo e o vertical. Nos casos sexuais, a doença então ela é considerada uma DST, uma doença, né, sexualmente transmissível, porque ela pode ser transmitida para outra pessoa então por contato com sêmen, saliva ou secreções vaginais, tá? Então nesses casos o vírus ele vai se manifestar em função das secreções sexuais, tá? E aí continuando, pessoal, transmissão sanguínea. A sanguínea, ela vai ser por compartilhamento, então, de seringas, que era aquele exemplo que eu passei pra vocês de quem é usuário de drogas, né? Que faz, então, compartilha muito seringas. Então, é uma forma muito fácil de estar compartilhando também a hepatite B. Ela também pode ser adquirida por uso, né, compartilhado de outros instrumentos, como o alicate, né, das manicures, também é uma forma de estar se adquirindo essa doença. E o modo, então, vertical é quando se passa de mãe para filho, no momento do parto, tá? Então, se o sangue do bebê tiver contato com o sangue da mãe, essa doença ela também pode estar sendo transmitida nesse momento. O que acontece com a hepatite B, pessoal? O vírus, no momento que ele entra no organismo, ele atinge direto as células do fígado, tá? Por isso que o fígado, quando a pessoa ela tem hepatite, e por isso que precisa se fazer um controle também muito grande depois de fazer o acompanhamento, porque ele realmente vai estar tendo alterações nas células do fígado. E isso pode estar comprometendo a funcionalidade normal desse órgão dentro do organismo, tá? Ele pode estar tanto reduzindo a função realmente do fígado, pode estar fazendo ele com que ele aumente de tamanho, e ele ainda pode estar apresentando doenças secundárias também por ter essa alteração. Questão 2. Como detectar parasitas no organismo e como detê-los? A gente comentou em sala, pessoal, nas questões daquelas doenças, né, dos vermes, das larvas, dos alimentos que a gente come, que muitas vezes a gente não consegue fazer uma higienização correta, e isso tudo vai sendo, né, depositado dentro do nosso organismo. Como que a gente faz para detectar? Esses tipos dessa presença desses vermes intestinais, na sua maioria, é sempre por exame parasitológico de fezes. Tá? Então o médico ele vai estar solicitando esse exame e avaliando as fezes é que vai ser identificado então se existe algum tipo de parasita ou não, tá? Então assim, se a pessoa está apresentando alguns sintomas como diarreia, um emagrecimento, né, uma perda de peso assim muito rápida, né, talvez algum outro sintoma também que possa estar relacionado, e o médico desconfiar que pode ter alguma alteração, que pode ter talvez algum outro, né, corpinho estranho dentro do intestino, ele faz a solicitação desses exames de fezes, então, para estar fazendo essa identificação. Como detê-los? Com medicação. Dependendo qual for o tipo, né, de parasita que vai estar no organismo, o médico vai dar, então, a medicação correta para se fazer o uso. Nos casos de prevenção, a ideia é realmente chegar na farmácia e estar solicitando o remédio para vermes. Normalmente ele é em dose única, ou também tem algumas outras marcas que tu consome e depois de 7 dias tu utiliza outra dose, mas é uma medicação então simples de se usar e que não precisa também de receita para estar adquirindo na farmácia. Outra pergunta, por que o uso de adorno é proibido na enfermagem, tá? Em outros ambientes de trabalho, pessoal, como o pessoal que mexe com máquinas, né, enfim, que talvez pode ter um risco maior de ficar preso com esses materiais, não se utiliza justamente pelo risco, né, de ficar preso e ter, então, algum acidente de trabalho. Na enfermagem, se associa muito a questão do adorno, dos anéis, das pulseiras, dos brincos, como local de difícil higienização. E se é de difícil higienização, eu posso estar levando, então, algum tipo de micro-organismo, né, fazendo essa contaminação no ato, então, de algum procedimento que eu possa estar envolvido, tá? Então, por isso que se vê tão forte que dentro dos ambientes, então, hospitalares, os profissionais de enfermagem, o ideal é que eles não utilizem nenhum tipo de adorno. Façam essa retirada, utiliza, sim, né, a lavagem das mãos, as luvas, mas mesmo assim sem utilizar nenhum tipo de adorno.
Por quanto tempo o micro-organismo fica vivo fora do corpo? Depende do tipo de micro-organismo, tá? Por exemplo, uma gripe, um vírus de uma gripe, ele pode ficar então no ar vivo durante 48 horas, dependendo qual for a gravidade, né? A condição então de virulência daquele vírus. O HIV tem estudos que dizem que até 6 dias que ele pode ficar, então, também solto, né, no ambiente, e que se tiver contato com alguma pessoa que também possa estar adquirindo. Então, vai muito do tipo de micro-organismo para identificar qual é o tipo de tempo que ele consegue ficar vivo, né, fora do corpo. Como reduzir a exposição a agentes biológicos presentes nos alimentos? Cuidando muito a higienização, né, fazendo a lavagem correta. Tem pessoas que fazem a diluição, inclusive, né, de uma pequena quantidade de quiboa dentro da água, né, então já deixa ali um tempo, depois retira. Então vai muito de higienizar bem esses alimentos para evitar que se tenha essa exposição a algum agente biológico. Em casos de acidente com material biológico, quais medidas de proteção e de tratamento devem ser adotadas imediatamente após o contato? Nesse aqui vai muito de qual é o protocolo que a instituição ela vai adotar. O ideal, pessoal, é como a gente conversou, se eu souber qual é o meu paciente fonte que eu tive a exposição, por exemplo, me piquei com uma agulha. Se eu me piquei com uma agulha e eu sei quem é o paciente, eu faço a coleta de exames nesse paciente, já levo o meu funcionário então para fazer a coleta de exames também, ele passa por uma avaliação médica e ali vai ser feita a conduta, se precisa utilizar o profilático ou não. O indicado também, pessoal, é que sempre se lave bem, com abundância a região ali da exposição, tá? De modo que a gente não faça fricção, a gente não precisa esfregar o local, porque assim a gente provocaria talvez até uma lesão maior, né? Um comprometimento ainda maior daquela região exposta. Então sempre procurar higienizar, deixa em água corrente, lava bem e já avisa então a pessoa talvez que pode estar dando um suporte para vocês, né? Se tem algum SESMIT dentro do ambiente de trabalho, ou algum superior que possa dar um direcionamento correto, tá? Das relações com agentes biológicos foram essas questões. Acredito que assim a gente consegue fazer o fechamento, tá? Desses vídeos. Lembrando que as outras perguntas, pessoal, que vocês encaminharam, eu vou estar dando um retorno para vocês, então, nas folhas, tá? Espero muito que tenha ajudado. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, por favor, me questionem, mandem e-mail. No início da próxima aula, a gente também vai estar conversando um pouquinho a respeito, tá? E caso vocês queiram comentar abaixo aqui no vídeo, também um retorno de como é que foi para vocês, se foi legal essa atividade, se realmente atendeu um pouquinho da expectativa de vocês e se supriu a demanda também de esclarecimento das questões, tá? Uma boa semana para todos e a gente se vê então na quinta-feira em aula, ok? Na mesma sala, 202.